Boa noite a todos, eu sou a Ana Lu e o tema de hoje é o tempo. E qual é a sua relação com a nossa vida? Como que a gente lida com o tempo, como a gente lida com a necessidade de fazer escolhas, de caminhar em alguma direção? E qual é a relação da velocidade com essa escolha? Mas antes da gente começar, eu gostaria muito de agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão. Que os conceitos aqui comentados hoje sirvam desse ponto para a partir daqui refletir. Eu não encerrei o assunto de maneira nenhuma. Eu estou trazendo hoje apenas algumas ideias que eu espero que possam ajudar. Eu agradeço também aos espíritos amigos por toda a ajuda que eu recebi durante as pesquisas, por todas as intuições. Agradeço de coração, porque toda ajuda é bem-vinda, gente. Que Jesus nos abençoe a todos. Antes de qualquer coisa, vamos entender um conceito super importante, que é o nunca estamos parados. Eu sei que, mas e quando eu estou fazendo yoga? Eu estou completamente parado, eu não estou mexendo um músculo do meu corpo. O corpo pode estar parado, mas o nosso campo mental não para. Os pensamentos vêm e vão, rápidos, de maneira inconsciente. E as nossas emoções compartilham dessa loucura, digamos assim. Somos assim influenciados e influenciamos a quem está ao nosso redor. A nossa energia se expande para quem está próximo a nós. E compreender esse princípio nos ajuda a refletir sobre o que estamos priorizando em nossa vida. A gente está priorizando a direção que nós tomamos ou a velocidade com que a gente vai para esse lugar? Então a gente pode analisar da seguinte maneira. Ou nós estamos no volante, sentados no banco do motorista, dirigindo a nossa vida na direção que nós queremos, tomando decisões da estrada, pegar atalho ou não pegar atalho, parar no acostamento ou não parar no acostamento, ou nós estamos no banco de trás, deixando que outras pessoas ou outras circunstâncias decidam por nós. O gato de Alice no País das Maravilhas, ele ilustra bem esse conceito. Alice chegou para ele e perguntou: para onde vai essa estrada? E ele perguntou para ela: aonde você quer ir? E ela respondeu: não sei. A resposta dele foi essa: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E embora seja um livro infantil, traz alguns conhecimentos bem interessantes. E esse é um deles. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve, porque nós não temos noção do que queremos de verdade. O primeiro passo para tomar uma boa direção é saber aonde nós queremos chegar. E para quem não sabe onde quer chegar, é melhor ir andando, bem devagar, do que num carro de Fórmula 1. Analogia semelhante fez uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão. Ela é maravilhosa, se vocês puderem depois dar uma olhadinha no YouTube, vocês vão encontrar muita coisa dessa filósofa. E ela traz esse conceito de uma outra maneira, mas a ideia central é a mesma. Se a gente não sabe para onde está indo, é melhor ir devagar. Porque quando a gente vai devagar, a gente vai tendo tempo de avaliar as nossas escolhas, tempo de corrigir os rumos, de mudar de direção, sem que isso atrapalhe o nosso processo evolutivo. Afinal de contas, toda aprendizagem tem sua cota de erros, é natural, é esperado. O que a gente não pode fazer é se acomodar. Eu só sei chegar até aqui e parei. Ou então correr com essa pressa toda para chegar aonde? Só para dizer que chegou? Escolher uma direção pode causar medo e desconforto. Afinal, mudar exige uma atitude, exige vontade, exige tempo. Mas quando a gente escolhe uma direção, apesar do medo e do desconforto, de sair de um lugar que a gente conhece para testar coisas novas, ter um propósito de vida nos auxilia nessa situação. E o propósito de vida é alguma coisa que nos fala ao coração. Cada um tem o seu. Eu não posso dizer aqui o que é melhor ou o que é pior, porque cada ser humano conhece o seu íntimo. E se não conhece, precisa urgentemente começar a conhecer. Porque na maioria das vezes, a gente, por não se conhecer, nada com a maré. Se todo mundo vai, a gente vai também. Se todo mundo acha certo, a gente acha certo também. Se a moda é você ter carreira X ou carreira Y, mesmo que não haja nenhuma aptidão, nenhuma vontade, você vai seguir essa carreira porque disseram que era melhor para você. De novo, deixamos alguém dirigir as nossas vidas.
e depois reclamamos os resultados. Mas fomos nós que demos a outras pessoas o poder de escolher por nós. Então, de uma certa forma, ainda é nossa escolha. O nosso livre-arbítrio foi respeitado. Só que nós escolhemos não escolher. E aí, como é que a gente localiza uma direção se as pessoas escolhem por nós? Fatalmente, elas vão escolher direções que têm sentido para elas. Não é por maldade, nem por necessidade de prejudicar ninguém. É simplesmente por desconhecimento. Se a gente escolhe uma direção que está ligada ao nosso propósito, fica mais simples realizar o nosso projeto de vida. E não se enganem, projeto de vida não é uma missão imensa do tipo que o Divaldo, que o Chico, que a Irmã Dulce e outras pessoas tomaram para si. Normalmente o projeto de vida fala muito mais do nosso interior. O que é que me move? As ideias que eu estou tendo fazem sentido para mim? Como nós ficamos distraídos com essas construções mentais e hoje em dia, com tanta coisa para distrair nossa mente, é Netflix, é Disney, é YouTube, são jogos, nada contra tudo isso, é muito bom. Mas às vezes a gente deixa de fazer coisas que precisamos, a gente deixa de fazer uma reflexão, porque fazer reflexão pode ser doloroso. E jogar na internet ou assistir um filme na Netflix não é doloroso, pode ser divertido. E é essa imaturidade que ainda fica no nosso psique, que traz sofrimento depois, porque quem se conhece se compreende. Não se ilude em relação ao outro e não se ilude em relação a si. Não espera de si mais do que sabe que é capaz de dar. De novo, a gente não precisa estacionar, mas é interessante que a gente entenda que nós temos processos evolutivos e para cada um, coisas diferentes fazem sentido. Ninguém pode realizar nossos sonhos. Absolutamente ninguém é responsável pela nossa felicidade. Então, os nossos projetos de vida começam no nosso campo mental. São nossos. Não podemos jogar os nossos projetos em cima de outras pessoas e querer que elas caminhem na mesma direção que nós queremos. Nós precisamos entender que a nossa jornada é solitária. Nós temos companheiros de caminhada que podem ficar uma vida inteira conosco ou podem ficar uma semana, 15 dias, uma hora e se vão, porque já cumpriram seu propósito na nossa vida e nós na deles. Mas no fundo, esse é um processo muito individual. Quando a gente se conecta com o nosso campo mental e o campo emocional, essas ideias acabam se manifestando no mundo físico. Não é milagre, é simplesmente uma questão de energia. Tudo é energia, tudo vibra. Absolutamente tudo. Tudo que nós achamos que é sólido não é sólido, é energia vibrando condensada. Então, tudo que a nossa mente cria, ela traz esse processo para o exterior. Só que às vezes a gente não consegue lidar com as nossas emoções e a nossa mente faz umas armadilhas, porque o princípio dela é simplesmente sobreviver. E se a gente está tentando fazer um processo que está trazendo um certo desconforto, a tendência é que ela nos sabote. Parece que é um ser à parte, né? E de uma certa maneira essa energia acaba se tornando praticamente na metade ou mais da metade dos nossos pensamentos, a gente não tem consciência quando está pensando. Enquanto eu estou falando aqui agora com vocês, deve estar passando um monte de pensamento na minha cabeça que eu não tenho a mínima noção. São como nuvens no céu. Estão passando, mas eu não estou prestando atenção. Mas eles estão lá. Eu estou criando pensamentos nesse momento e eu não sei quem são. Quando a gente medita, a gente leva o nosso foco para a respiração. Por quê? Para a gente ficar fixo no agora. Esse momento, essa integração com o agora, ela traz essa calma. E para que a gente aprenda a lidar com esses processos, a calma é muito necessária. Se o nosso coração está em turvelinho, um verdadeiro caldeirão de emoções, fica muito difícil definir um caminho. Nesse caso, a velocidade só atrapalha. Porque a gente perde algumas considerações que são tão sutis que elas passam batido. Na pressa que a gente tem de terminar logo. Como se a gente estivesse numa corrida pela evolução. Eu tenho que resolver tudo nessa encarnação. Sendo que não é verdade. Nós temos todo o tempo do mundo. O que não se resolve agora, se resolve em uma outra vida. Se começa a resolver na reticidade, se aprende. O que a gente não pode fazer é usar isso como desculpa para não mudar. Mas não temos condições de mudar tudo. Para onde você vai, é lá que você está.
Esse é o nome do livro de Jon Kabat-Zinn. Ele é bem interessante, mas o que me chamou mais atenção foi nisso. Seja o que for que a gente pense, esse pensamento nos segue e nós damos vida à direção que quisermos usando esse pensamento, mesmo que ele não seja o ideal. Muitas vezes a gente deseja tanto uma coisa, que a gente põe tanta energia nisso que a gente consegue. E quando a gente consegue, a gente vê que não era nada daquilo. Eram sonhos de outras pessoas. Eram desejos ligados mais a ir na onda do que falar realmente ao nosso coração. Pensando de novo na vida como um carro. A gente pensa assim, ó. Tanto o carro quanto a vida é dirigido de dentro para fora. Não que o que está em volta não possa nos ajudar e muito no nosso crescimento, mas o principal é o que está dentro. Porque é com isso que nós vamos conviver o tempo todo. Não adianta querer arrumar o que está fora sem começar a arrumar o que está dentro. Existem simbologismos no universo que ajudam, mas o principal, nós precisamos crescer e entender que é nosso compromisso lidar com a nossa vida. Que a gente não pode terceirizar esse compromisso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é buscar e achareis, uma frase bem curtinha. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós não estamos desamparados. Nós temos ajuda o tempo todo. Sempre há amigos espirituais que fazem tudo por nós. Tudo desde que nós colocamos nossa força em movimento. Se a gente sabe onde quer chegar, que tipo de vida a gente quer ter, eles não resolvem problemas por nós, porque eles sabem que esses problemas é o caminho para que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, para que a gente aprenda a evoluir, para que a gente harmonize as coisas que desarmonizamos nesta vida ou mesmo em outras. Quando a gente quebra um copo, não dá para colar ele de novo. Ele fica todo trincado. Então a gente vai e compra um novo e substitui. Mas tem coisas na vida que a gente não pode simplesmente fazer isso. Porque os nossos pensamentos criam essa realidade. Não é como quebrar um copo. São coisas que a gente pensa o tempo todo. Se nós não estamos felizes com a vida que a gente tem, com a direção que a nossa vida tomou, compete a nós mudar. Mudamos os padrões, mudamos os hábitos, tanto mental quanto emocional, e vamos redefinir o nosso caminho. Se nós voltarmos aos velhos padrões e atitudes, eles vão levar cada vez mais distante do que realmente a gente quer chegar. E usar a idade como desculpa, já estou muito velho para mudar, não procede. Existem pessoas que mudaram suas vidas depois dos 50. Cora Coralina só publicou o primeiro livro aos 65 anos. Vocês entendem que usar a idade como desculpa não cola mais? Nossa idade física nos traz alguns problemas, sim, natural do desgaste do corpo físico. Mas essas mudanças acontecem no campo mental e emocional. Nós temos muito mais capacidade para a gente mudar isso agora do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. A nossa maturidade mudou, as situações que nós vivemos na vida fez com que a gente amadurecesse. Para eu não ficar só falando o que a gente precisa fazer, eu trouxe alguns ajustes de direção que podem nos ajudar nesse processo de achar a nossa direção e entender que a velocidade não é tão necessária assim. A gente só não pode parar, né? Primeira coisa, equilibrar as nossas forças. Não desperdice energia. Nós não temos energia para desperdiçar. Discussões infrutíferas nas mídias sociais não nos levam a nada. Gastamos energia desnecessariamente. Discutir com pessoas que não nos compreendem, além de desperdiçar energia, pode ser uma violência. Querer forçar alguém a pensar como a gente pensa é complicado. Cada um tem o seu momento e o seu modo de evoluir. Cabe a nós cuidar do nosso. Mesmo que seja o nosso filho, o marido, a mãe, o irmão, não interessa. Nós não temos o direito de dizer para eles o que eles devem pensar. E quando a gente faz isso, nós desperdiçamos energia. E não vale a pena desperdiçar energia. Pensar no que temos e não apenas no que gostaríamos de ter. A gratidão é uma energia maravilhosa. Quando a gente sente a gratidão de verdade no coração, parece que a gente vai expandir. Não é para acomodar, mas a nossa tendência é sempre pensar no que a gente não tem.
E não lembrar de agradecer o que a gente já tem. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar? Nós tomamos algumas decisões no passado que nos levaram a viver a vida de hoje. Nem todas as decisões foram felizes, mas muitas foram. E se hoje a gente tem alguma coisa pelo que agradecer, e todo mundo tem alguma coisa pelo que agradecer, vamos fazer isso. A gratidão é uma energia que movimenta o mundo. Ser feliz aonde estamos. Eu não digo no sentido de acomodar e estou bem como estou e não preciso mudar nada. Mas em valorizar o que a gente já tem. Em valorizar o que a gente está vivendo. E entender que isso é um processo, que as nossas experiências têm começo, meio e fim. Ter consciência de que nós somos o que mais praticamos. Então, prestando atenção nos nossos sentimentos, prestando atenção na direção que a gente quer dar à nossa vida, praticando sempre o que a gente quer que vire realidade. Emmanuel dizia que o que a gente pensa, a gente põe na nossa vida. Se a gente não está satisfeito com a nossa vida, muda o pensamento. E se ele disse isso, eu acredito no Emmanuel, e realmente é uma realidade. Quando a gente muda o nosso modo de enxergar a vida, parece que tudo muda ao nosso redor. E na verdade, tecnicamente, nada mudou, mas o nosso pensamento está diferente. Estar aberto para as mudanças, acolhendo a vida que temos, mas construindo a vida que queremos, sem pressa, mas com constância. Ou seja, nada de passo de tartaruga, mas também não correr feito uma lebre. Na verdade, o equilíbrio é sempre a chave. O que eu quero para minha vida? Eu quero ter paz interior. Um exemplo. O que eu tenho que fazer para ter essa paz interior? Parar de me estressar com pessoas que pensam diferente de mim. Entender que a vida é um processo e que tudo passa. Ter essa paciência. Entender que o que está fora não deveria afetar o que está dentro. Se eu não consigo manter minha paz, é porque no fundo eu nunca tive. Tenhamos certeza de que em algum momento, em momento nenhum a gente está desamparado. Os nossos amigos espirituais sempre estão dispostos a nos ajudar, sempre, mas desde que saibamos para onde queremos ir. Então, mais do que velocidade, o importante é a direção. Se eu sei para onde eu quero ir, eu posso analisar as dificuldades do caminho. Eu posso dividir o meu projeto de vida em 20, 30, 50 passos, não interessa a quantidade. E cumprir um passo de cada vez. Se eu quero me tornar uma confeiteira de mão cheia, e eu não sei nem untar uma forma, por onde eu vou começar? Aprendendo a untar a forma. Não tentando ver o final do processo. Quando a gente tenta ver só o final do processo, desanima. Porque a gente vê pessoas que fazem o que a gente quer fazer com muita tranquilidade. Só que nós não paramos para pensar em quantos anos a pessoa se dedicou para aprender aquilo. A gente quer hoje porque quer hoje. E não é assim que funciona. A nossa vida vai ter a direção que nós dermos a ela. Mesmo que seja aquela direção de quem está no banco de trás e deixou a sua vida na mão de outra pessoa para tomar conta. É uma escolha. Eu espero sinceramente que todos nós sejamos os motoristas da nossa vida, fazendo escolhas que nem sempre são fáceis. Às vezes, para a gente tomar a direção certa para nós, porque não existe uma única direção correta, né? Nós temos que abrir mão de velhos hábitos que nos fazem muito mal. E esses hábitos estão tão arraigados em nós que a gente acaba tendo dificuldade de abandonar. E nós vamos perder, entre aspas, esse perder, gente, algumas pessoas no processo. Fácil de entender. Se eu gosto de bebida alcoólica, eu bebo todo final de semana, eu saio com os meus amigos, eu tomo muita cerveja, eu volto para casa alegrinho. Todo final de semana eu faço isso. Aí chega uma hora que eu vejo que essa direção que eu estou dando para minha vida não é boa para mim. Que eu quero outras coisas e isso está me fazendo mal. Eu estou perdendo tempo. Então eu me afasto, eu paro de beber. Se eu parar de beber, aquelas pessoas que andavam junto comigo, que estavam na mesma frequência do que eu, que gostavam da mesma coisa, já não vão mais se divertir muito comigo. Porque eu vou chegar no grupo e tá todo mundo tomando uma cerveja e eu vou para um suco de laranja. Eu vou para um refrigerante. No começo, os amigos vão achar engraçado, mas ao longo do tempo, os convites para sair com eles começam a diminuir. Então a gente precisa daí formar uma nova rede de amigos que tenham mais a ver conosco naquela situação. Mas se a gente parar para pensar, nós fizemos isso várias vezes durante a nossa vida. A maioria das pessoas que a gente conheceu
fazendo o ensino médio, por exemplo, ou a faculdade, hoje não nos dizem mais nada. Naquela época eram pessoas que faziam muito sentido estarem na nossa vida. Hoje já não estão mais. Não é que nós não gostemos delas, ou que não desejemos o bem a elas, mas já não faz mais sentido. A sintonia já se quebrou. E pessoas que a gente conhece, às vezes, numa situação bem difícil, a gente consegue levar essa pessoa para o resto da vida. A gente pode passar 5, 6, 7 anos sem ver essa pessoa, mas o dia que a gente encontra, parece que toda aquela emoção, aquela afinidade não sumiu. Então, de novo, não é uma questão de velocidade, é uma questão de direção. A gente precisa escolher a direção que queremos seguir. E entender que nesse processo nós temos que abrir mão de algumas coisas para que outras cheguem. Se nós estivermos com as mãos cheias, aonde nós vamos pegar o que vem de novo? Compreendem que se precisa limpar? Assim como a gente faz faxina do nosso guarda-roupa de vez em quando, a gente precisa fazer essa faxina dos nossos sentimentos. E entender que tudo na vida é um processo, mas é um processo que tem fim. E quando termina um processo, não é o fim de tudo, é o começo de outro. Isso traz paz. E de novo entender que direção sempre pode ser mudada. Os nossos mentores sempre são dispostos a nos orientar, mas eles nunca vão decidir por nós porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Bom, eu espero que esse primeiro contato com esse assunto tenha podido ajudar. Eu gostei muito de estudar o assunto e é só uma pincelada sobre os temas. Ainda tem muito material que pode ser possível estudar depois. Eu agradeço de coração a companhia de todos. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigada.